Acessórios Três Vias. Acessórios Três Vias em 2014 completa 40 anos. Tudo começou em 1974 com uma pequena loja de acessórios e peças para caminhões ali entre as cidades de Aguaí e Mogi Guaçu. Veio para Campinas com honestidade e determinação. A empresa cresceu, conquistou o mercado, virou referência no segmento de vendas de peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. A Acessórios Três Vias também presta serviços de manutenção e reparação com funcionários treinados e altamente qualificados, garantindo a melhor qualidade da região de Campinas. Acessórios Três Vias, marginal da rodovia Anhanguera, quilômetro 104, em Aparecidinha, Campinas. Ligue, o telefone está ali na tela, tá vendo ali, ó, 3782-6060, Acessórios Três Vias. O jogo foi em Jacareí, porque o São José está reformando o estádio dele e mandou o jogo lá em Jacareí. Guarani venceu 2-1. Mesmo sob sol forte, a torcida compareceu. O São José buscava sua primeira vitória no campeonato. Mas no primeiro tempo, quem arriscou mais foi o Guarani. Jogadas estas quase sempre armadas pelo meia Fumagalli. O primeiro lance de perigo foi para o São José. Aos 43 do primeiro tempo, o Guarani insistiu. Gustavo Bastos cabeceou para a rede, mas para a decepção do time, o gol foi anulado. Na volta para o segundo tempo, o Guarani estava disposto a ganhar, mas o time da casa não estava de brincadeira. Aos 24 minutos, o São José abriu o placar com um gol de Felipe Campos. Mas o gol sofrido não abateu o Guarani e o Bugre empatou com o gol de Fernando. Aos 46 minutos do segundo tempo, o improvável aconteceu e Fabinho do Guarani não perdeu a chance e cabeceou. Apesar das péssimas condições do gramado e de um calor de mais de 35 graus, o Guarani garantiu a vitória contra o time da casa com um placar de 2-1. A gente sabe que nesse campeonato, nessa divisão, né, a dificuldade que é. Então acho que o grupo mostrou a superação, a vontade. Então está todo mundo de parabéns e esperamos que a gente possa dar sequência. A camisa do Guarani realmente é uma camisa forte e hoje eu vi grandes momentos do Guarani. Não como futebol, porque futebol, o campo não nos proporcionou isso. Mas vontade, garra, lutando sempre e trazendo essa vitória para essa torcida merecida que vem, que compareceu, mesmo passando algumas dificuldades que a gente sabe que tinha aí contra a outra torcida, mas veio premiar. Partiu pela a origem do gol! A origem do gol vai para o Renan Catarino e a rapaziada do futebol de Quinta. São colegas do Bambam, que trabalham aqui na Bandeirantes. Eu quero mandar para os torcedores bugrinos que compareceram lá em Jacareí. A torcida do São José preparou uma emboscada. Esperaram lá de tocaia a chegada da torcida do Guarani. Foi um Deus nos acuda, uma correria enorme e... graças a Deus, né? Não tivemos ninguém machucado, mas tá louco, o medo foi grande lá. Então quem compareceu lá viu uma vitória importante demais para a equipe do Guarani, não só pelos 3 pontos, mas principalmente pelo aspecto moral e também pelo trabalho do Márcio Fernandes, que é muito bom treinador, mas de repente numa situação de uma derrota a coisa poderia complicar, ele perder um emprego e aí seria encerrado aí um ciclo, né? Antes de completar o trabalho do treinador. Para todos vocês e para Paulo Henrique, quem que é o Paulo Henrique? Ah, perfeito. Professor Paulo Henrique mora em Campinas, mas é do Vale do Paraíba, pediu para a gente mandar também uma origem. Vai para a Vera Roncolato, vai para todos aqueles que entraram em contato comigo pelo Facebook e também pelo Twitter. A origem do gol! Bandeirantes! Lançamento que cada dia melhor que antes. Partiu lá do meio campo, né, Batista? E o Fernando, o atacante, entrou atrás, né, do lateral da equipe do São José, dá para perceber, de chapa meter um golaço. E aí o Fabinho tem que dar crédito pro Gustavo Bastos, né, Batista? É verdade. Zagueiro do Guarani, porque o lançamento do Gustavo foi sensacional. O Gustavo percebeu que o Fabinho entraria na diagonal,
meteu ali o cruzamento na cobrança de falta e o Fabinho, pequenininho, falha do goleiro também, acabou aproveitando a oportunidade. Bela vitória do Guarani, 2-1 lá no Vale do Paraíba, Batista. É a imagem da Band Vale, né? Esse quadro que nós temos aqui, a origem. O ideal é você mostrar a origem. A origem, né? Aí, agora foi a origem. Deu certo, ele pegou o Gustavo Bastos cobrando a falta. Isso. Agora, Batista, pelas imagens aqui, dá para perceber o péssimo estado desse gramado aí. Parece campo de várzea, uma coisa horrorosa. Olha, eu vou falar, tem campo. O Guarani aqui em teve Campinas, que, além do adversário, do calor, teve que superar também esse gramado terrível aí. Tem campo do Amador aqui em Campinas que dá de 10-0 nesse estádio do Jaque lá. Agora, bom para o Guarani, né, que conquistou a vitória importantíssima. O Guarani pulou para a 11ª colocação na tábua de classificação, né, Batista? Olha o gol anulado. Olha, eu estou aqui vendo pela primeira vez. Não teve falta nenhuma ali naquele lance. Vamos ter que voltar esse lance aí, viu, Luiz? Não teve falta nenhuma ali naquele lance. Vamos voltar esse lance aí, depois a gente segue com as demais imagens. A gente tem aqui, enfim, um contexto de imagens, mas só para a gente analisar. Olha, Fumagalli levantou o Ellison. Bola no segundo pau. Devolve a bola. Sozinho. E aí, ó. Única e exclusivamente visando a bola, o Gustavo Bastos. Não aconteceu absolutamente nada. Agora, como é que explica isso? Lá em Bragança Paulista, aquele gol anulado daquela forma lá. Em nenhuma das condições havia impedimento em Bragança Paulista. Nesse lance aí, dá uma olhada. O Gustavo não utilizou o braço para nada. Ele subiu, claro que acabou esbarrando no jogador, que é uma coisa normal, natural da disputa do lance, mas não teve falta. O Guarani foi prejudicado, né? Uma falta de vontade. Dá uma olhada, Guarani, né? não aconteceu nada. Olha, subiu o zagueiro tranquilo. do São José, o que está jogando de branco, ele sobe de lado. Você viu que ele sobe de lado com o Gustavo Bastos. E ele se desequilibra e cai sozinho. Olha, presta atenção na imagem ali, ó. Ó, o Gustavo Bastos olha lá, subiu. Ele que vem ao encontro do Gustavo. Que jogou o corpo em cima do Gustavo Bastos. Veio afastando até se chocar com o Gustavo, que estava única e exclusivamente projetando o corpo em direção à bola, olha lá. Não aconteceu nada. O Gustavo não deu um passo para frente no lance. E o árbitro acabou anulando o gol aí. Do Guarani. E como disse o Rogério Giardini no microfone da Rádio Bandeirantes, o Guarani foi prejudicado nas 3 partidas, né, Batista? Porque naquele jogo também contra o Velo, se o árbitro tivesse validado o gol da equipe do Guarani, iria acontecer o empate por 2-2 e com condições do Guarani inverter a situação e conquistar a vitória. Prejudicado. Segunda partida, em Bragança Paulista contra o Grêmio Osasco. Gol legal do Fumagalli, eu estava atrás do gol, descrevi o lance e falei que o gol foi legal, Guarani prejudicado. E ontem não fosse a perseverança do elenco, até porque o Fabinho acabou errando naquele gol do São José, mas depois o grupo reagiu e não fosse exatamente esta perseverança, seria uma situação complicada e o Guarani outra vez prejudicado pela arbitragem. 3 jogos o Guarani prejudicado. Olha, ali nesse conjunto de imagens que mostramos aqui, até deu para ver melhor aqui a origem do primeiro gol do que propriamente a origem que nós mostramos aqui. Deu para ver o Roninho participando. O Roninho foi eleito pela equipe esportiva da Bandeirantes. Olha lá, o Roninho faz o passe. Ele recebe essa bola na entrada da grande área, a bola veio lá de trás do Fumagalli. O Márcio Fernandes fez uma alteração muito inteligente, porque o que ele fez? Ele perdeu um volante, né? O Diego Souza, que já estava amarelo. Com um cartão amarelo. Isso. Então, se ele continua com o Diego Souza, ele corria o risco de ser expulso. Então, ele tirou o Diego Souza, colocou o Fumagalli para fazer o trabalho de volante e colocou mais um atacante. Colocou o Fernando e colocou e deixou o Giba, né? Jogando, portanto, com o Giba e também com o Fernando. E aí a bola veio lá de trás, o Roninho fez um passe por elevação no primeiro gol do Guarani e sem deixar cair. Uma bola com um alto grau de dificuldade e o Fernando bateu e jogou na rede. Está merecendo já uma camisa titular, hein? Sim, com certeza. Por aquilo que apresentou lá contra a equipe do Osasco e pelo gol também, pela participação ontem, é merecido, evidentemente, que seja titular da equipe. E para você ver a coragem do treinador, ele tirou um volante, colocou o Fumagalli de volante e terminou o jogo com 4 atacantes e com resultado positivo, Batista. Aos 46, no futebol, às vezes, você precisa arriscar um pouco também, por isso né? que tem que acreditar sempre, né? E foi o que aconteceu com o Guarani e com o técnico Márcio Fernandes. E um outro detalhe, Marquinhos, ele deu uma entrevista para você na Rádio Bandeirantes. Verdade. E eu, assim, fiquei também emocionado com a atitude do treinador, porque o Márcio Fernandes é experimentado, rodado
mais rodado do que caminhão de entrega. Foi jogador de futebol, como treinador, né? Dirigiu vários clubes. Mas ele se emocionou no momento em que estava falando do João Vitor. O João Vitor fez a estreia dele no time titular do Guarani, tem 16 anos e foi muito bem. Jogou de cabeça erguida, jogador clássico, técnico, de habilidade, poderia tremer, 16 anos, enfrentar um calor daquilo de 80 graus, num gramado que é um pasto. Entretanto, jogou muito bem e o Márcio Fernandes, falando no seu microfone, se emocionou no momento que falou do garoto. É verdade, Batista. E, aliás, o Márcio, né, eu sempre trabalhei com o Márcio em outras equipes, né, não como setorista, do lado do treinador do Guarani. Posso te dizer que é uma pessoa sensacional, um cara que senta com você, que conversa, que dialoga. Parabéns ao técnico Márcio Fernandes. E com relação ao João Vitor, a gente fica feliz por um treinador gabaritado como o Márcio, vivido, se emocionar em relação a um atleta de 16 anos da equipe do Guarani. Só para completar essa história, o João Vitor não foi chamado para disputar a Copa São Paulo. E aí a gente tem que dar crédito a quem tem o crédito. O Rogério Giardini observou o futebol desse jogador e falou, não, espera um pouquinho, vou puxá-lo para trabalhar com a equipe principal. O fez com o aval do Márcio e o João Vitor ontem colocou a bola no chão e o Guarani venceu por 2-1. O rápido intervalo, daqui a pouco o Neto Lopes, o Boca Larga, vai falar aqui.